A gente vai falar das pragas do Egito também? Não, é Nerdcast de história. Tá na Bíblia, bro. A peste bubônica é a que a gente mais conhece, né? A gripe espanhola. A gripe espanhola tá se falando muito porque foi realmente arrasadora e foi muito recente. Mas se a gente voltar lá pro século XIV, inclusive a gente chegou à conclusão que o mundo acabou no século XIV, houve arrebatamento, os virtuosos foram pro céu e a galera que sobrou aqui é isso. Mas vamos lá. A gente tentou trazer o Átila aqui pra consultar a parte biológica e tal, mas o Átila tá realmente muito... Deixa ele descansar. O Átila precisa descansar, coitado. Mas foi mais ou menos por volta de 1350, né? A gente teve... A Europa foi arrebatada por uma doença que veio de uma bactéria que estava nas pulgas dos ratos. Dos ratos pretos. Era tipo um bicho montado no bicho, montado no bicho. E assim, não era só em rato. A velha fiapa, né? A velha fiapa. É a velha fiar. Era principalmente nos ratos, mas não só em rato, inclusive em gente também, né? Porque vamos lembrar que século XIV tinha pulga que vivia em gente também. Sim, os ratos muito provavelmente foram os principais, e talvez a coisa mais nojenta em relação à peste negra nesse sentido, é que a bactéria ocupava basicamente todo o espaço digestivo da pulga. Então a pulga, ela ia te morder, e ela não conseguia te morder, então ela vomitava em você, e aí ela vomitava a bactéria onde ela te mordeu. Aí não. Então ela vomitava na sua ferida. Não é de uma falta de respeito. Já teve isso. Meu irmão, é muita sacanagem você morrer de um bicho que não conseguiu te morder e vomitou em você. Assim, o bicho teve a pulga, né? Tava loucaço de Yakut, maluco. Caralho, o bicho pousou, teve uma ojeriza, falou, puta, ser humano que não toma banho, blá, vomita. A situação sanitária do mundo naquela época contribuiu muito pra propagação, né? Porque lembrando que é aquela época que você mijava e cagava no balde e jogava pela janela. E as cidades estavam superpopulosas, né? Pro padrão da estrutura delas na época. A peste negra, ela chega na Europa como um elemento de guerra biológica, né? Aquela coisa de você jogar cadáver por cima de muralha, cadáver doente. Isso, tentaram matar o Rutger Hauer, assim. Caraca, esse filme marca peste negra, né, cara? Quando pensa peste negra, ele pensa logo nesse filme, né? Qual é o filme? Conquista Sangrenta, é o Rutger Hauer de bandana. E eles tomaram a cidadela lá e tinha o garoto filho de alguém que mandava, que era o geninho da galera, e aí ele fala, vamos tacar um cachorro morto de peste. Eu não sei porque o cara tava levando um cachorro morto de peste com ele. Devia ter morrido ali no acampamento, né, cara? E porque o pai dele tava com peste também, tava fazendo sangria, isso foi bem maneiro. E aí eu não sei se é maneiro hoje, mas... E aí eles jogam o cachorro e o cachorro bate assim na beirola do poço de água, da fortificação. E aí o cachorro cai dentro da água de beber, amigo. E aí já era. Então é isso aí, então um exemplo no cinema. Mas o cachorro tava com pulga ainda? Boa pergunta. Mas no cinema não funciona assim, a peste negra é diferente, né? Porque a peste bubônica era pela condição sanitária da parada, não passava de pessoa pra pessoa, né? Porque eu me lembro, não tenho certeza. A doença, ela, depois de um estágio mais avançado, ela se propagava por via aérea, com espirro, com gotícula e tal. Então ela passava de gente pra gente. Então, eu tava lendo, a peste negra não pode ser considerada pandemia, né? Pode porque, porra, avassalou a parada. Enquanto o nego não descobriu por que pegava, que era justamente pela questão da falta de limpeza, era uma pandemia. Não, então, mas é porque pandemia, o conceito, pelo menos o conceito moderno, é de que ela se alastra pelo mundo. E, na verdade, a peste negra, ela aconteceu mais na Ásia e na Europa. Mas e a América nem era conhecida, né? Então, a Europa era o mundo pros europeus. Era o mundo conectado que existia. Não ia chegar na Austrália também. Como é que ia chegar na Austrália? Era o mundo conectado, né? Que existia. Até porque não precisa chegar na Austrália. As piores aranhas do mundo já estão lá, então... A Austrália já tinha os problemas dela, maluco. Deixa quieto. O que eu acho interessante, já que a gente tá no Nerdcast de história, e uma coisa que eu sempre falo aqui, como é que a história é orgânica, né? Isso é interessante você observar os movimentos da história e como uma coisa vai levando a outra. A gente tá aí na peste negra e você vê que como é que chegou a isso, né? Você teve o Império Romano, teve o colapso do Império Romano, muitas cidades foram suprimidas, modo de produção feudal na Alta Idade Média, cidades algumas afastadas das outras. Aí quando teve o renascimento comercial urbano, teve as cruzadas, as cidades começaram a ficar muito mais populosas, né? E aí que veio a peste justamente por causa de falta de higiene, superpopulação
população e todas essas coisas que a gente sabe que são comuns nessas epidemias do tipo. Mas é interessante como ela chegou no momento que ela tinha que chegar, porque as condições se faziam presentes. Se você voltar no tempo, você vai ver que todos os passos históricos levaram a isso. Eu acho interessante também a gente observar o contexto histórico também. Mas sabe o que é interessante? Se você for voltar mais atrás ainda na história, no início da Revolução Agrícola, né, no Sapiens, o Harari fala sobre isso. Quando a humanidade fez a transição de bandos de caçadores-coletores para organizações agrícolas, né, de se juntar em cidades, etc., né, que começou... Maior erro da humanidade. Então, pois é, porque quando a gente só era caçador-coletor, se um grupo se contaminava com algum vírus, bactéria, etc., poderia ser até arrasador, mas ali nada, ali não ia pra lugar nenhum, entendeu? Morria ali com aquela galera e é isso. Quando as pessoas começaram a se organizar em cidades, era o lugar perfeito para disseminação de doenças. E ele falou, as pessoas que moravam em cidades lá em Jericó há 9.000 anos atrás, viviam muito pior do que os primeiros colonizadores de Jericó 12.000 anos atrás. Só que eles não sabiam mais como era. Isso que é interessante. Ninguém que vivia 9.000 anos atrás numa cidade falou assim, galera, a gente tá ficando muito doente aqui, é melhor a gente voltar a ser caçador-coletor, que tal? Ninguém mais sabia o que era isso. As pessoas simplesmente viviam na cidade e a vida era assim, entendeu? Mas muito me surpreende o senhor Tucano criticar essa decisão, já que as teses arqueológicas mais recentes dizem que o estilo de vida sedentário da agricultura está diretamente ligado ao cultivo e plantio para fazer cerveja. Tá? O ser humano ele ficou parado no lugar porque ele queria fazer cerveja. Então, muito me surpreende, porque o homem caçador-coletor não tinha cerveja. Ia ter que ficar que nem elefante que fica comendo a marula, que ela fermenta naturalmente, para ficar bem louco. Tá vendo? O homem se assentou pra fazer cerveja. Vocês estavam falando aí, eu fiquei aqui lembrando quando eu era moleque, sei lá, quinta ou sexta série, eu tinha uma professora de geografia que só se referia aos alunos, ela não sabia o nome de ninguém, que sabe essas pessoas que não sabem o nome de ninguém? E ela só se referia aos alunos como peste bubônica. Ô, peste bubônica, fica quieto aí. Caraca. Parada agressiva, cara. Caraca. No bom humor, ela é gente boa, ela no bom humor. Bring out your dead! A própria concepção da humanidade em se unir em grandes grupos coloca a gente sempre vulnerável a isso. Não tem como. Isso é biologia pura, entendeu? Você tem que fazer uma escolha. Ou você junta uma galera pra dar porrada nos neandertais e corre o risco de se contagiado por alguma doença, ou você vive na aba deles. Cara, mas não tem jeito. Exatamente isso, É claro que a gente, como uma espécie, tem muito mais benefícios em se unir em grandes grupos do que esses malefícios como a gente tá vivendo agora, entendeu? Mas... Você eu já não sei não, ó, viu? Eu, sinceramente, eu tô cada vez mais recluso, tá ligado? Virando ermitão. Aí sim, pô. Eu já não tenho mais tanta certeza que foi uma boa ideia. Mas imagina o Jovem Nerd correndo pelo mato aí, subindo em coqueiro pra pegar coco. Não dá pra... Não tem jeito. Coletor. Pô, o Jovem Nerd é ágil, cara. Tu já viu ele dando estrela? Não queira ver. Tem vídeo. Pô, mas de tempos em tempos vem uma parada dessa que é pra dar regulada, então, né? Na civilização, porque a peste negra, a Europa demorou 200 anos pra voltar a ter o mesmo número de gente. Né? Morreu 1/3 da população, né? E teve vários surtos, né? E a gente acha que foi uma coisa só pontual, e teve vários surtos de peste negra, né? Ela ia embora, voltava. Tem um livro bem interessante, Eduardo Spohr me indicou e eu demorei séculos pra ler, mas agora que as pessoas estão aí tendo que ficar em casa, talvez seja uma boa oportunidade. São os Pilares da Terra. Sim. Né? Aí sim. Esse primeiro livro não fala sobre peste negra, mas é um excelente livro, você tem que ler, achar próprio, 1000 páginas. É Idade Média, né? Isso. E aí depois tem a continuação, que se passa... Mundo Sem Fim. Isso, se passa um período de tempo depois, bastante tempo depois, na verdade. Acho que são 100 anos depois, né? Parece. Isso, onde ele passa por esses períodos de peste negra. Ele mostra a realidade de como era viver e essa coisa de teve uma vez
3 e depois voltou de novo, sabe? Esses 2 livros, o primeiro, O Pilar da Terra, é incrível, inacreditável, e o outro é muito bom também. São 2 indicações, você que tá aí trancado em casa, essa é a hora. O período que é mais conhecido da peste negra, que foi o que matou mais gente, é de 1343 a 1350, mas ele voltou várias vezes, como vocês falaram, tanto que aquela roupa clássica que tem um bico de pato... É mais, não é pato, não. É tipo um flamingo, né? Um troço isso, assim, né? Uma garça, sei lá. Pontudo, né? Pontudo, né? Pra baixo. Isso. Uhum. Ela foi criada no século XVII. Ela é muito atribuída à peste negra, essa imagem do médico com essa máscara, mas não é. É muito depois, né? Não, eles eram médicos de peste. Eles cuidavam de peste, mas não é desse período que matou 1/3 da população da Europa. São 2/3. Acho que foi o JP que falou aí que volta e meia tem que ter uma coisa... Claro que a gente fala tem que ter, é foda, né? Mas acontece essas coisas volta e meia na humanidade. E no caso da peste negra foi interessante que realmente aconteceu isso. Morreu muita gente e serviu para mudar o próprio modo de produção feudal funcionava. Houve uma aceleração na maquinização da produção, porque começou a ter menos gente e, por outro lado, a fome também começou a acabar porque tinha menos gente e, portanto, mais produção, mais comida para todos. E aí dizem que até isso foi uma das coisas que proporcionou depois o renascimento mesmo, não o comercial urbano, que era anterior, né, mas o próprio renascimento como a gente conhece, que foi o fim da Idade Média, acelerou o fim da Idade Média também. Então, como é que essas coisas horríveis, né, acabaram realmente tendo reflexos na história, no modo de produção e tudo mais, na própria riqueza, na maneira como as pessoas se relacionavam. Sim. Isso é bem interessante a gente notar também. Dá ideia não, hein? Antes que algum ouvinte pense que o Thanos estava certo, né, por conta disso... Matava, né? Assim, Ninguém tá certo nem errado, é simplesmente a natureza, né? Não tô aqui pra falar nada além disso, só colocando uma informação, deixando bem claro isso. O que o Eduardo falou é bastante importante, só que a gente também tem que ter em mente que era um período antes do processo tecnológico industrial, né? Que aí quando, por exemplo, quando o Malthus, né, vai falar as ideias dele, as ideias Thanos dele, né, de que, olha, de vez em quando tem que dar uma eliminada na população, porque vai faltar recurso e tudo mais, mas aí você já tinha uma lógica industrial de produção que você consegue dar conta de uma demanda maior de população, né? Então, o problema dessa questão de você, quando você tem um grande surto e elimina a população e você tem efeitos colaterais depois, hoje já são mitigados isso. Então, mesmo que o coronavírus ou qualquer outro vírus ou qualquer outra pandemia cause uma grande perda populacional, não necessariamente vai gerar os mesmos efeitos hoje. Cada caso é um caso, cada época é uma época, né? Sem sombra de dúvida. Sobre esse negócio dessa roupa que vocês estavam falando, é interessante porque eu também estava na dúvida se é muito associado à peste negra. Eu já achava estranho porque aquele tipo de roupa não é uma roupa do século XIV, né? Ela parece muito mais recente. Então agora que vocês esclareceram, que é do século XVI, né? Que vocês estão falando. 17, faz muito mais sentido. Mas ela é muito erroneamente atribuída e associada à peste negra. Você vai ver ela ilustrando artigos e coisas, e não é essa roupa bem mais moderna. E o bico da roupa não era uma questão estética, era porque colocava ali naquele bico um monte de ervas, um monte de flores, fragrâncias, para ter um cheiro agradável pro médico, porque primeiro o cheiro de gente morta, de putrefação, e segundo porque existia uma crença ainda, que curiosamente uma crença que por motivos errados fez coisas boas, que era que os cheiros ruins que propagavam as coisas ruins, né? Então, se você ficar cheirando um morto, você vai ficar doente que nem ele. Óbvio, hoje a gente sabe que isso tá errado, mas em compensação levou os primeiros sistemas de coleta de lixo, levou ali os primeiros sistemas ali de você ter um sepultamento em massa, esse tipo de coisa. Na França, no século XVIII, tinha morrido tanta gente já na França, a população era tão grande pra cidade também, que os cemitérios que ficavam nas igrejas superlotaram. O tanto de material orgânico em decomposição fizeram com que as pessoas em volta dos cemitérios começassem a desenvolver doenças. Por isso, tem as catacumbas de Paris, que tem milhões de ossos no subterrâneo da cidade de Paris. É bem interessante o passeio, inclusive. Eu pensei que você ia falar que é por isso que eles começaram a usar perfume. Tava pensando aqui, teve uma imagem do Putin em roupa de hazmat essa semana, né? Uhum. Teria sido muito mais forte se ele aparece com um bico de garça desse assim. Isso é uma parada que eu ia comentar, que vocês falaram que não é por motivo estético, mas ainda bem, porque o cara que se tivesse por motivo estético, o cara que inventou essa roupa
roupa é um filho da puta, né? Porque dá um cagaço fudido, né? Imagina você à noite vendo um monte de morto e o cara passando com a cara de demônio de bico, assim, porra. Mas quando eu vi essa roupa pela primeira vez, eu achei que era tipo uma parada, sabe, inventada. Que era um negócio tipo fictício, tipo... Não, mas ela é inventada, ela não brotou no Marvel, Alexandre. Caralho! Não, mas eu achava que não existia um contexto histórico. Isso é real, cara. É muito louco, cara. E eles usavam aquele chapéu de aba larga e tal. Imagina se tu tá numa situação daquela e vê um cara desse passar, meu irmão. O cagaço que ia acontecer. Caraca, é muito louco, muito bem. Ó, se vocês quiserem culpar alguém, eu fui revisitar aqui o roteiro do Nerdologia, o nome do meliante é Charles Delorme. 1630, ele era um médico da corte francesa. Ele que inventou essa roupa. Inventou isso? Puta, muito maneiro. Ele tinha um senso de estética, vai. O Dudu falou de, nossa, que imagina um cagaço ao ver. Talvez fosse ao contrário, porque esses caras é o que tratavam os doentes. Exatamente. Talvez a gente tenha essa imagem, né? Porque realmente é um ser bizarro, mas talvez fosse a imagem da salvação Exato. Nessa época. Ah, mas as roupas que tem um negócio ponta na cabeça, aquelas freiras com aquela chapéu com ponta na cabeça, que sabe que vira assim, tá cagaço, mano. Não, mas isso é tudo percepção. Por quê? A gente olha pra cara de líder, de certos líderes de Estado, a gente fala assim, olha a cara desse sujeito e tal, mas é claro que ele é um lunático e tal. E aí tem gente que vê ele do lado de Jesus, sabe? Então é muito percepção, cara. É muita percepção de cada pessoa. Realmente não tem como você dizer que né? E na mesma época, né? O quê? Que a gente tá falando em épocas diferentes. Exatamente. O exemplo que você tá falando é da mesma época, né? É, da mesma época. Bring out your dead! Uma coisa interessante de pontuar sobre a peste negra é que fala um pouco sobre como funciona a humanidade, né? A gente primeiro, não gosta de não saber o motivo das coisas. E 2, a gente tem que atribuir intenção a tudo. Então, obviamente, no século XIV, ninguém sabia nada sobre microbiologia. Ninguém sabia que existiam seres microscópicos. Que existiam... Hoje a maioria das pessoas não faz ideia. É verdade, até hoje. Eu vi um cara falando, um áudio de um maluco falando que é guerra e ele queria lutar de olho no inimigo. Eu fico imaginando ele olhando no olho do vírus. Meu Deus do céu. Mas e aí, o que acontece? As pessoas começam a morrer pra tudo quanto é lado e tem que existir uma intenção nisso. Não pode ser um fenômeno da natureza, né? Uma contaminação de bactérias. Ninguém nem consegue entender, conceber a existência de bactérias. Então é óbvio que é uma punição de Deus, porque Deus é o pai das intenções de todos os eventos, todos os fenômenos do mundo, né? E é claro que, por causa disso, atribui-se... Você imagina na época, eu falei assim, por que será que as pessoas estão morrendo? Será que talvez daqui a 500 anos a gente invente algum aparelho que a gente possa entender que exista algo que a gente não consegue compreender hoje? Ninguém vai pensar isso. As pessoas vão procurar uma resposta para aquilo agora. Então as pessoas estão morrendo para tudo quanto é lado, então existe uma intenção agora. E a intenção que as pessoas entendiam era Deus, punição divina, e aí começa a busca por bodes expiatórios para atribuir a culpa, né? Porque o ser humano tem que culpar alguém, alguma pessoa, qualquer coisa por um motivo. Então, obviamente teve perseguição aos judeus na época. Existia uma cisão dentro da própria igreja, onde cristãos saíam à revelia em grupos, se autoflagelando em busca de arrependimento dos pecados, etc. E isso não estava alinhado com o discurso da igreja, e eles foram também caçados e queimados como hereges e o cacete. Então foi uma loucura ensandecida. Era a ideia de que era uma punição divina, então se você fizesse a penitência antes, você não receberia a punição. Tem uma das cenas mais marcantes, né, de um puta filme, né, que é o Sétimo Selo, mostra exatamente isso, as pessoas se flagelando pra não pegarem a peste. Né? Ninguém pensou em tomar banho. As pessoas pensaram primeiro em se autoflagelar. Pois é. E o foda é que sempre tem uma saída, porque assim, o cara pode se autoflagelar e também pegar a peste. E aí qual é a razão? É fácil, você não se bateu o suficiente. Tava dando migué aí, batendo fraco, não teve fé. Exato, Como é uma parada que não é palpável, né, que é mais subjetiva, então você pode dar sempre uma versão diferente. Lembrando que tem um setor da Igreja Católica ainda hoje que defende a autoflagelação como forma de penitência. Opus Dei? Opus Dei. O fato de você não entender o que está acontecendo leva a esse tipo de coisa, leva a teorias de conspiração, leva a várias vertentes aí, que é para o que o Alexandre falou. A gente precisa tentar uma explicação, né? Precisa
ver por que as coisas estão acontecendo. É da nossa natureza, né? Então... Isso eu aprendi com o Átila. A gente tem a necessidade de atribuir intenção a tudo. Entendeu? Tudo tem que partir de uma intenção. Aquela que ele falou, aquela moita mexeu, então tem um tigre lá intencionado a me matar. Isso é um traço evolutivo da gente, entendeu? Ou seja, porrada dos comedores de morcego. E as pessoas atribuem a intenção a isso, como se fosse uma conspiração da China pra detonar o mundo. Ah, mas não tinha gente matando macaco por causa da febre amarela? Tinha gente matando macaco, pois é isso aí. O macaco nem transmitia. Não transmitia, exatamente. Macaco tá de boa, amigo. Só que é um cigarrinho. Sempre. E aproveitando, né, já que é pra botar o dedo na ferida, a peste negra, ela também surgiu originalmente na China, porque esse tipo de doença costuma surgir em regiões densamente povoadas. E a China não é uma região com gente pra cacete desde ontem. A China e o subcontinente indiano sempre foram as duas regiões mais populosas do mundo. Então, quando você tem o primeiro surto da peste negra, ele é na China, que ocorre em algumas cidades chinesas, em meio às invasões mongóis, que vão colaborar para a disseminação da doença e para as pessoas terem menos resistência. Né? Imigração também deve. E, exatamente, aí os mongóis vão levar a doença pela Ásia Central e quando eles estiverem cercando ali os portos genoveses na Crimeia, aí eles vão jogar os corpos por cima da muralha, os genoveses vão pegar a peste, vão tentar fugir dos mongóis e vão levar a peste para a Itália. Tanto que a Península Itálica vai ser o primeiro grande surto de peste negra na Europa, mas a peste já tinha no que hoje é a Síria, no que hoje é o Egito, e ela começou lá na China. E provavelmente matou umas 25 milhões de pessoas naquela época.